Conosco agora participando do programa, Adriano Pires, sócio fundador, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Adriano, obrigado por estar conosco. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Daniel. Um prazer estar com vocês. A Justiça Federal suspendeu agora de noite, nesta quarta-feira, a alíquota de 12% que o governo tinha determinado sobre a exportação de petróleo bruto. Esse imposto tinha sido criado, como mencionado pelo governo, dentro de um pacote amplo, cheio de detalhes, com medidas anunciadas já de março para abril para segurar o preço dos combustíveis, em especial o diesel. Acompanhe. A liminar foi concedida em ação movida por empresas privadas do setor de óleo e gás. A decisão afirma que a medida tem caráter arrecadatório. O governo argumenta que o imposto visa manter o refino de petróleo no Brasil e garantir o abastecimento no país. Ainda assim, a estimativa era de que a medida gerasse arrecadação de 30 bilhões de reais. Esta arrecadação seria utilizada para compensar medidas emergenciais para segurar o preço dos combustíveis. Já empresas privadas do setor petrolífero argumentam que a medida gera insegurança tributária e traz riscos para a viabilização de investimentos no Brasil em um momento de instabilidade em outros mercados. Nesta semana, distribuidoras de combustíveis e companhias de aviação também se surpreenderam negativamente com a cobrança de juros sobre o parcelamento do reajuste do combustível de aviação. As distribuidoras tomaram ciência dos termos do parcelamento do reajuste da Petrobras na última segunda-feira. Os juros mensais de 1,6% equivalem a uma taxa de cerca de 140% do CDI. O parcelamento foi a saída dada pela Petrobras para as empresas não arcarem imediatamente com o reajuste de 55% no preço do combustível de aviação. Com o parcelamento, as distribuidoras arcariam com 18 pontos percentuais do aumento em abril, e os outros 37 poderiam ser pagos em até 6 parcelas mensais a partir de julho. Nesta quarta-feira, o governo publicou a isenção do PIS/COFINS do querosene de aviação pelo prazo de 2 meses. As companhias aéreas nacionais esperam economizar 100 milhões com a medida, mas a consideram insuficiente. As maiores empresas do setor gastam em média cerca de 700 milhões de reais mensais com combustível. Também já está em vigor a ampliação da subvenção no preço do diesel. A medida provisória foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União na noite de terça-feira. Importadores de diesel habilitados para o subsídio de R$ 1,20 deverão repassar todo o valor subvencionado ao mercado. E a distribuição ao varejo deverá ocorrer com valores que reflitam a subvenção. A Agência Nacional de Petróleo será responsável por fiscalizar o cumprimento das condicionantes. Distribuidoras que não repassarem preços subvencionados ao varejo estarão sujeitas a multas que podem chegar a 500 milhões de reais. Adriano, são várias medidas, né? Tomadas ao longo de um período de mais ou menos 15 dias. Se eu for tentar, eu queria que você me ajudasse nisso, procurar um denominador comum, possivelmente a gente chega à seguinte afirmação: teremos resultados aquém do necessários com uma confusão acima do esperado? Olha, William, eu não tenho dúvida que está acontecendo isso, né? Acho que é muita confusão, pouca transparência e, nitidamente, a premissa do governo ao elaborar as MPs, vamos combinar que a gente está na quarta MP, nós temos 6 decretos e um projeto de lei. Então, tudo isso que o governo está colocando, ele está colocando muito mais com uma premissa eleitoral do que uma premissa para evitar que o aumento do barril incida sobre a economia brasileira. Então, isso faz com que o mercado não esteja aderindo ao pacote do governo e, consequentemente, os preços, né, do combustível lá na ponta, na bomba, não estão caindo como o governo desejava. É isso que é o resultado. Então, nós estamos gastando muito dinheiro. Agora mesmo, como você colocou, o imposto de exportação caiu. Isso foi um imposto que não faz o menor sentido. Realmente é um imposto arrecadatório, é um imposto que incide sobre a receita das empresas. Você poderia tranquilamente tentar financiar todo esse pacote com a questão dos royalties que estão aumentando, com as participações especiais, que será uma maneira muito mais correta. E aí você está nessa situação, entendeu? Uma situação onde você está criando subsídios para, no final do dia, diminuir o prejuízo que a Petrobras está tendo por vender diesel abaixo do mercado internacional
e aquela espada do desabastecimento continua existindo. Daniel. William, é curioso, para seguir na mesma toada, é até um pouco chato aqui a gente ficar tentando falar de eleição em tudo, parece que a gente está obcecado por esse tema, mas é óbvio que há 6 meses de todo mundo ir para as urnas, e isso pesa muito decisivamente em quase qualquer discussão. E o que a gente consegue perceber no discurso de vários ministros, do governo como um todo, até do presidente da República, é uma espécie de nova campanha do Petróleo é Nosso. Por que eu digo isso? Grande medida do governo Lula III foi, como ele dizia na campanha de 2022, abrasileirar os preços dos combustíveis, ou seja, acabar com aquela paridade de preço internacional. Acabou sem colocar nada muito transparente no lugar. O Adriano pode dizer se eu estou equivocado. Mas me parece que há 2 novas plataformas que se encaixam muito bem em termos de discurso eleitoral para o momento que a gente vive, que é reestatizar refinarias que foram privatizadas nos governos Temer e Bolsonaro. Claramente a da Bahia é a principal e existe uma intenção declarada de fazer isso. E segundo, quando se vendeu o controle da BR Distribuidora e a Petrobras sai do segmento de distribuição, o governo está dizendo o seguinte, se a gente não retomar essa possibilidade de participação, a gente deixa os consumidores brasileiros à mercê do que acontece no exterior. E isso é culpa de Temer, é culpa de Bolsonaro. Existe uma cláusula ali que foi definida na venda da BR Distribuidora. Até 2029 a Petrobras não pode voltar. O governo Lula 4 pode preparar a volta da Petrobras ao mercado de distribuição. Adriano, no fundo a gente cai numa pergunta um pouco mais abrangente. Eu sei que ela é um pouco especulativa, mas está na cabeça de todo mundo. Existe, afinal, proteção possível para o consumidor brasileiro diante do que acontece lá em termos de guerra e crise no Oriente Médio? Olha, William, primeiro eu concordo com tudo que o Daniel colocou, né? E, Daniel, vamos combinar que transparência nunca existiu na política de preços, nem antes da guerra do Irã, quando o petróleo, nesses 3 anos do governo Lula, teve muita volatilidade para baixo, né? Então, transparência não é o que o governo faz em relação à política de preço de combustível, né? E, no fundo, né, William, o que eu falo é que o Lula, o presidente Lula, tem o seu museu de grandes novidades, né? E as grandes novidades do museu são as de sempre, né? Reestatizar a Vibra, reestatizar a refinaria como se isso fosse suficiente. Eu acho que existem outras maneiras de você tentar combater essa questão do aumento de preços no mercado brasileiro. A primeira coisa que eu teria feito, né, é não esperar tanto para aumentar o preço do diesel, da própria gasolina e do querosene de aviação. Vamos combinar que o petróleo estava a $60 no ano passado, todo mundo esperava que não aumentasse o preço do petróleo esse ano, mas aí veio a guerra. Mas o petróleo não foi de 60 para 100 da segunda para a terça-feira. Ele foi 60, 65, 70, 75 até passar de 100. Então, países como Estados Unidos, Ásia e Europa foram aumentando o preço dos derivados. E o presidente Lula, acho que concordando com o presidente Trump, eles acharam que a guerra demorou. E o fato que a gente está entrando na semana, que apesar do cessar-fogo anunciado ontem, parece que a coisa não está andando bem, né, com esse cessar-fogo, e pode ser tranquilo semana que vem esse preço do petróleo volte a subir. Então, acho que está faltando transparência e clareza. Queria realmente reduzir pela metade o ICMS da importação de diesel, mas você tinha que usar na refinaria como referência o preço nacional, não uma referência ao mercado internacional, o que faz que não permita que empresas importadoras privadas entrem nessa história. Então, está com a primeira confusão. Não precisava também ter criado exportação, foi um outro erro que o governo deu. Então, o que eu estou dizendo é que o governo não acredita em mercado. E aí o mercado se protege dessa confusão e dessa falta de transparência. Adriano. E acaba que as distribuidoras aumentam, o custo aumenta para se proteger. Adriano, a minha interrupção é técnica, desculpe. Eu quero dar a palavra a você de novo, mas a gente vai tentar corrigir a qualidade da sua transmissão. Está difícil um pouco para a nossa audiência por causa de razões técnicas acompanhar todo o teu raciocínio.
Eu vou passar a palavra para o Daniel, volto a você com a esperança de que a questão de áudio que nos perturbou e perturbou a audiência também seja corrigida. Até um instantinho só, desculpe, um pouquinho de paciência. Daniel, seguindo o que a gente conseguiu entender do que o Adriano estava nos dizendo, que é o cálculo, o horizonte com o qual se trabalhou na política de subvenção que está se tentando implementar agora em função da guerra. Evidentemente, isso está no ar e nós vamos pegar logo mais no próximo segmento do programa, tentar entender, afinal de contas, se essa guerra acabou de verdade, se o cessar-fogo vai durar. O que é que Brasília, o que é que o governo está pensando que vai acontecer? Porque isso tem um impacto no que ele está tentando fazer em termos de subvenção. De forma imediata, William, antes mesmo do último movimento de Trump, o Itamaraty e o Palácio do Planalto já vinham apostando em um recuo, já citavam muito o famoso taco do Trump e diziam, olha, a tendência é que ele vai voltar atrás nesse ultimato, vai amarelar no final das contas. Mas existe um cenário traçado pelo Palácio do Planalto e pelo Itamaraty de uma incerteza e uma instabilidade crescente no Oriente Médio, de mais médio e longo prazo, inclusive com outras potências regionais e médias buscando armas nucleares, por exemplo. Isso é um cenário bastante mencionado aqui nas conversas em Brasília. Agora, do ponto de vista mais imediato, com a decisão da Justiça de hoje, você tem ali uma falha de prognóstico de caixa. O governo chegava a mencionar até a possibilidade de arrecadar 30 bilhões de reais com essa medida, era principal para você bancar a subvenção ao óleo diesel e aos demais derivados de petróleo. Então, se essa decisão da primeira instância não for revertida, o governo tem um problema de caixa. Ele tem de onde tirar royalties, participações especiais, os próprios dividendos da Petrobras. Mas a equação originalmente pensada cai por água abaixo. Pessoal, infelizmente a gente não conseguiu recuperar o sinal, que estava muito ruim com o Adriano. Quero deixar aqui depois para ele poder acompanhar pelo YouTube. Muita gente faz isso amanhã cedo, inclusive. Nosso agradecimento a ele, Adriano Pires, pela participação aqui no WW. Eu vou me despedindo de você também, Daniel. Boa noite, nos vemos amanhã aqui ao vivo.